Na aula passada nós fizemos a classe 24 horas, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica ter uma dependência muito forte com o Banco 24 horas, né? Então nós vamos quebrar essa dependência e fazer com que nosso Banco 24 horas dependa de uma interface e não dependa de coisas concretas, ou seja, nós vamos fazer com que nosso Banco 24 horas dependa de abstrações, tá certo? Então, vamos aqui para nossa tela. Eu tinha falado que a aula passada, você pode ter visto que eu deixei bem claro que não é muito legal deixar aqui nossa classe 24 horas, Banco 24 horas, depender, né, de um Banco do Brasil, de uma Caixa Econômica, que são coisas concretas, né? Falei por vários motivos lá na aula passada. E ainda tem uma coisa que faltou. Aqui no meu construtor, eu não estou garantindo que venha um objeto do tipo Caixa Econômica ou Banco do Brasil. Então, até aqui, eu teria que fazer isso aqui, ó. O banco não for uma instância de Banco do Brasil, ou banco, né, banco não for instância de Caixa Econômica, aí deixa eu quebrar aqui a linha rapidinho, né, se eu botar assim só para ficar, né, se ele não for instância de nenhum dos dois, aí eu posso aqui gerar uma exception para ele não deixar, né, ele adotar aqui o nosso atributo, né. Colocamos aqui, por exemplo, erro, banco inválido, né? Banco inválido, que esse banco não trabalha. Beleza, a gente poderia fazer isso aqui e ia resolver nosso problema. Mas imagina se eu tivesse 30 bancos, se eu tivesse 20 bancos. O banco de 24 horas se convém com vários bancos. Imagina a loucura que ia ser esse if aqui. Então até isso também vai nos ajudar a questão das interfaces, tá? Eu vou tirar isso aqui, tá? Isso aqui foi só um exemplo, tá certo? Então, o que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou pegar aqui o diagrama, pra gente ver aqui, ó. Esse aqui é o diagrama, olha só que maravilha, certo? Ao invés do nosso Banco Brasil ter uma agregação com o Banco 24 horas, ele vai implementar uma interface que eu vou chamar de Banco Interface, tá? O nome é o nome que você quiser, eu botei Banco Interface apenas para dizer que isso aqui não é uma classe, é uma interface, é apenas questões de nomenclatura. Isso aí poderia ser só o nome banco, não teria problema nenhum, tá? Caixa Econômica também, e até criei aqui o Itaú também para a gente brincar. Para você ver como adicionar novos bancos vai ser muito mais fácil do que aquela forma que fizemos na aula passada. Então, a gente coloca aqui a nossa interface no meio, ó, ficou no meio entre os dois, e aí o nosso banco 24 horas vai depender exatamente dessa interface, tá? Eu vou explicar agora o que é uma interface, coisa que eu ainda não expliquei, vou explicar nessa aula. E, antes de mais nada, a notação da interface na UML é muito parecido com a classe, né? É muito parecido com a classe, só que ele tem essa palavrinha reservada interface aqui em cima, certo? A questão da assinatura dos métodos é a mesma coisa, tá? E detalhe, todos esses métodos são métodos abstratos. Você já sabe o que é método abstrato, viu lá no módulo de herança. Se você não viu, volta lá, vê o que é um método abstrato e depois volta para cá. Mas todos esses métodos são métodos abstratos. Logo, quem for implementar essa interface tem que obrigatoriamente implementar o corpo desses métodos. Vamos ver como funciona isso na prática. Eu vou criar aqui o banco interface.php, certo? Ao invés de colocar class banco interface, como a gente estava colocando antes, deixa eu botar aqui a marcação do PHP. Em vez de colocar class banco interface, como estávamos fazendo antes, vamos colocar aqui, ó, interface, a palavra reservada em interface, tá? Isso é muito comum em outras linguagens de programação também, não é só do PHP isso aqui, tá? E aí nós vamos criar os nossos métodos abstratos que você já conhece. Só que aqui você não vai colocar a palavra reservada abstract, basta colocar o nome public, function, que dá certo. Vamos pegar aqui, deixa eu pegar aqui, tá aqui o diagrama, vou colocar aqui de lado, só para eu dar uma pescada. Nós vamos fazer o public function get código, certo? Ele vai retornar um int, tá? Vou colocar, a gente colocou string lá, mas a gente troca por int, tá? Isso vai ser até bom que a gente vai forçar. Public function get cor, certo? Lembra da cozinha que a gente colocou? Vou colocar aqui string. Public function get nome, ele vai retornar uma string também. E o public function sacar, que ele vai ter aqui um float, valor, que vai receber aqui um boolean, né? Acabamos nem implementando isso.
Isso foi até bom ter acontecido, né? É depositar, float, valor, boolean. E vamos fazer aqui o public function consultar saldo, certo? E aqui ele retorna um float, que é exatamente o saldo, tá? Vocês perceberam que é estranho, né? A gente colocou public function código e um ponto e vírgula no final. Isso aqui na interface diz que isso aqui é um método a ser implementado. É como se fosse um método abstrato, né? É um método abstrato. Só que nós não colocamos como a gente fez nas classes, que era assim, ó, abstract public, tal. Porque isso a gente faz nas classes, nas interfaces a gente coloca dessa forma, tá certo? É uma pequena diferença, mas é a mesma coisa. Tudo é método abstrato. Quem for implementar essa interface precisa obrigatoriamente implementar todos esses métodos. Todos. É obrigatório. Da mesma forma que está aqui, ó, do mesmo jeito que está aqui, os tipos de retorno, os tipos de parâmetros, do mesmo jeito que está aqui. É uma restrição, um contrato, né? Quem for mexer com o banco interface, é a mesma coisa que estar assinando um contrato. Ó, eu vou implementar o banco interface. O que as cláusulas do contrato do banco interface fala? Então, o contrato é, você precisa implementar o getCódigo, você precisa implementar o getCo, você precisa implementar o getNome e por aí vai. É isso que o contrato, que muita gente fala por aí, certo? É firmando um compromisso de que quem implementar essa interface vai ter que implementar isso aqui, tá? Vocês vão ver que essa interface já acabamos de criar, certo? Eu não vou colocar em nenhuma classe ainda, certo? Nem do Banco do Brasil, certo? Aqui o Banco do Brasil, não, bem? Nem do Banco do Brasil e nem na Caixa. Eu não vou mexer por enquanto. O que nós vamos fazer? Eu vou vir aqui no Banco 24 horas e vou fazer o seguinte, ó. Nosso construtor, a gente não tem aqui o tipo de parâmetro aqui do banco. E a partir de agora, ele vai receber o banco interface, certo? Isso mesmo. Esse banco, esse parâmetro, ele vai ser obrigatoriamente do tipo banco interface. Ou seja, quem implementar essa interface vai ser digno, né, digamos assim, vai ser capaz de mexer com o banco 24 horas. Então aqui, nessa parte aqui, eu estou fazendo a dependência, né? Deixa eu fazer aqui, ó. Eu estou fazendo essa composição, né? Essa composição com a interface. Eu estou criando a dependência com a interface, né? Vamos voltar aqui. E aí eu posso confiavelmente, posso fazer assim com bastante confiança, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso fazer isso aqui, certo? Porque eu sei que o meu banco interface vai ter os métodos, tá? Se está implementado ou não é outra história, porque quem vai implementar são as classes, certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui no meu index, do jeito que está aqui, certo? É para estar funcionando, né? Vamos lá. É para funcionar. Se eu atualizar aqui, ó, opa, olha só que maravilha. O argumento passado para o construtor tem que ser uma instância de banco interface. No caso, tem que ser a implementação do banco interface. Só que a gente não implementou, a gente não disse que o Banco Caixa, o Banco Brasil, implementa banco interface. Então, por isso que deu esse problema. Então, veja que aqui tá bem explícito que o Banco 24 horas depende somente da interface. Não depende de uma Caixa do Itaú, de um Banco do Brasil, de um Santander, não. Depende da interface. Quem implementar a interface, eu confio e eu deixo executar o sacar, deixo executar o depositar e por aí vai. Vamos fazer isso funcionar agora, que é bastante simples. Ó. Aqui minha interface, você já viu. Eu vou aqui na Caixa Econômica e fazer o seguinte. Vou fazer implements, tá? Vou implementar o banco interface. Simples, simples assim, tá? Só que um detalhe, ó. Se eu fizer dessa forma aqui, ainda vai dar problema. Se eu vier aqui no index, eu vou pegar aqui Caixa, botar aqui, certo? Aqui, em teoria, era para funcionar porque eu já implementei a minha interface banco interface. Mas se eu vier aqui, ele vai dar um problema. Tá? Mas não é esse problema aqui, tá? Esse problema aqui é de importação. Deixa eu colocar aqui o require once bem aqui. Require once. Vamos botar aqui o banco interface. Apenas importar aqui. .php, tá? Se eu atualizar aqui, ele vai dar aqui, ó. Opa, a declaração de getCódigo não é compatível com o getCódigo que está na minha interface. Você está vendo a restrição que tem que ter?
Ou seja, no meu contrato diz que tem que ser get código com retorno tal e pronto. Você tem que fazer assim. Tá vendo a restrição, tá vendo a confiança que a interface traz para os nossos objetos? E é exatamente isso que a interface vem propor, certo? Vamos colocar aqui então, ó, banco interface, tem que ser o get código, tem que ser exatamente assim, ó. Exatamente assim. Vamos lá na nossa caixa, né, que foi onde eu mexi, e o get código tem que ser exatamente assim, ó. Certo? Detalhe, já deu um erro aqui, ó, porque ele não está retornando int, está retornando string. Então venho aqui e boto 104, certo? E se eu for atualizar lá, ele vai dar outro erro, só que agora vai dar em outro método. Agora deu getCore, certo? E vou lá no getCore e fazer a mesma coisa para todos os métodos. O getCore, ele tem que retornar uma string. O getNome, só tirar esse ponto e vírgula. O getNome também tem que retornar uma string. Eu tenho que vir aqui no sacar e ele tem que retornar um boolean, né? Coisa que a gente não fez, ó. Certo? Vou colocar aqui um return true, tá? Return true, certo? Na munheca mesmo. E vamos lá, o que mais? Ah, faltou aqui ponto e vírgula, tirar isso aqui. Vamos colocar aqui o depositar, mesma coisa. Depositar aqui. Depositar, vou tirar o ponto e vírgula aqui, vou dar um return true, certo? E o consultar saldo também é a mesma coisa, ó. Consultar saldo, mesma coisa aqui, retorna um float. Show de bola, aqui nossa caixa econômica já está confiável, digamos assim, né? Agora a minha caixa econômica, aí sim, ele implementa uma interface, eu posso confiar. Porque se ele implementa uma interface, eu posso dizer que a caixa econômica é uma classe confiável para utilizar no banco 24 horas. Então eu venho aqui, atualizo a página e olha só, depositar tem que ser uma instância de boolean, tal. Vamos lá aqui no depositar, deixa eu ver se eu esqueci aqui, depositar. Ah, gente, só um detalhe, desculpa, aqui não é boolean, é bool, só bool, deixa eu mudar aqui e mudar aqui nesses dois, que é bool, tá, gente? Foi um detalhe, desculpa aí, é um detalhezinho importante que eu esqueci, certo? Bool, deixa eu voltar aqui, atualizar e voltou ao normal, como estava antes. Vamos fazer a mesma coisa para o Banco do Brasil, a mesma coisa, ó. Eu posso até copiar aqui, gente, do get código para baixo, vou fazer aqui copiar e vou no Banco do Brasil, certo? Get código para baixo e o código do Banco do Brasil. Só que aqui o código é 001, certo? E aqui é um yellow, certo? E se eu vier aqui no banco 4 horas, aliás, se eu vier aqui no meu index, se eu vier aqui no Banco do Brasil e colocar aqui, ó, ele já vai dar problema, né? Ó? Ele já dá problema porque ele está esperando um banco interface. Alguém que implemente o banco interface e não o Banco do Brasil. Então eu tenho que ir lá no Banco do Brasil, ó, e colocar o implements. Aqui sim, eu estou confiando que essa Banco do Brasil é uma classe confiável, né? Eu estou dizendo que ela é confiável, né? Então vamos lá, atualizar e voilá, deu tudo certo. E o melhor de tudo, se eu quiser acrescentar mais bancos, vai ser muito mais fácil, porque basta eu implementar essa interface. Vamos criar aqui o Itaú agora, ó, Itaú.php. Eu vou pegar aqui a mesma coisa aqui do Banco do Brasil, ó, tá? Vou colar aqui e vou trocar aqui apenas para Itaú. Itaú implementa banco interface. E vamos colocar aqui, por exemplo, o Itaú é 341, certo? Vou colocar aqui também Blue, né? Para deixar Blue mesmo. Aqui getName, aqui é a mesma coisa e por aí vai, tá? Imagine, tá? Por mais que seja repetitivo, gente, imagine que aqui são rotinas específicas de cada banco, tá? Então, não pense que isso aqui é um Ctrl+C, Ctrl+V, porque imagine que aqui tem rotinas do Banco Itaú, tá certo? E aqui no meu index, eu posso vir aqui e colocar Itaú é igual a new Itaú, que vai ser Itaú Unibanco, certo? Eu tenho que importar ele aqui, Itaú.php, e a partir daqui ele já vai totalmente ser confiável pelo meu banco 24 horas. Vai ser confiável porque banco 24 horas depende da interface e não de Itaú. É por isso que ele é confiável. Então se eu vir aqui, atualizar, Itaú Unibanco. E aqui já tem as coisas do Itaú Unibanco, certo? Espero que você tenha gostado. Mais uma coisinha que tem aqui importante. Por que você está vendo que tem getCódigo, getCore, getNome? Aqui também tem getCore, getNome, getCódigo. Por que eu não criei uma classe Py e fazer com que essa caixa Banco do Brasil herdasse dessa classe Py? Exatamente porque cada método tem suas especialidades. O getCore, por exemplo, aliás, getCore não. O sacar, por exemplo, vai ser coisa específica do Banco do Brasil.
O da caixa, a mesma coisa. Então não faria sentido eu fazer uma herança aqui. Porque eu teria que sobrescrever todos os métodos. Todas as filhas teriam que sobrescrever esses métodos. Então não faria muito sentido, tá certo? Para essa nossa situação, tá bom? Espero que você tenha entendido. Se você não tem entendido, volta, vê de novo o vídeo, que isso aqui é muito importante. Isso aqui é o suprassumo, da abstração, tá certo? Entendeu isso aqui? Tá certo? Eu poderia ter feito isso aqui de várias formas diferentes, poderia ter abstraído de várias formas diferentes. Mas eu fiz essa pequena abstração para você entender de fato o uso e o grande ganho de utilizar interfaces nos seus projetos, tá certo? Encontro você então na próxima aula.